Continuando então a nossa lição. Lição 7. As tribulações de Davi. A vida nunca é fácil para ninguém, né? Davi também teve as suas tribulações, né? A vida do grande rei Davi também foi farta de momentos difíceis e dolorosos. E Yahvé o amava por demais para deixar de discipliná-lo para o seu próprio bem. Gente, uma das coisas que eu estava pensando, refletindo esse tempo atrás, de que Deus, ele disciplina quem ele ama. A Bíblia fala, né? O pai disciplina o filho porque ama, né? Porque isso nos melhora, isso nos faz crescer, isso nos faz amadurecer, isso nos torna pessoas melhores. O sofrimento, as dores, nos torna pessoas melhores. Então, os filhos de Deus passam por esses momentos, porque Deus sabe que eles vão vencer. E isso vai transformar a gente. Quando Deus faz isso com alguém que não é filho dele, é uma criatura, ainda não se converteu, é uma manifestação do juízo de Deus. É Deus condenando. Deus condena, Deus emite juízos. Mas para os filhos dele, ele permite momentos difíceis, não é condenação. Mas é provações, não que Deus nos prova, mas ele permite momentos difíceis para nos moldar a ter o caráter parecido com o de Jesus. E assim foi com Davi. Davi era um homem segundo de Deus, mas ele passou por muitas dificuldades. E o ministério de Davi já começou com super turbulento. Ele é ungido rei, ainda quando é adolescente, volta para cuidar das ovelhas do seu pai, Jessé. E aí, como a gente já viu, ele vai ali para a guerra, vence Golias, e a gente já começa o tormento dele. Os irmãos dele a gente já percebe que os irmãos de Davi já é contra Davi. Então ali já começa, a gente imagina que em casa ele já era meio que perseguido pelos seus irmãos. Isso, exatamente. Uhum, exatamente. Isso, exatamente. Ali ele é perseguido pelos irmãos e ali, depois de Golias, ele se casa com a filha do rei, Milcal. Então ele se casa, então o rei dele, e também sogro, agora quer matar ele. E olha só que interessante, porque Davi, ele é levado para Saul para acalmar Saul. Lembra que Deus tirou o Espírito Santo e colocou um Espírito para atormentar Saul? Então, quando ele era muito atormentado, chamavam Davi para tocar a harpa para Saul. E quando ele tocava a harpa para Saul, o espírito maligno saía. E ele sentia paz e tranquilidade. Olha só. Então Davi ia para lá para poder tocar a harpa para Saul, para poder tranquilizar ele. E ainda assim o cara queria matar ele. Perseguia para matar ele. Era uma ameaça. Então o ciúme, ao invés de Saul, obrigou Davi a fugir para o deserto. Embora não tivesse feito nada de errado, ele fugiu para viver no deserto. E Davi arriscou-se ainda, buscando esconderijo entre os filisteus. Ele mata Golias. Os filisteus é o povo inimigo de Israel. E ele sai de Israel para tentar achar esconderijo entre os filisteus para Saul não perseguir Davi. Porque Saul não ia perseguir Davi no meio dos filisteus. Senão ele ia ser morto. Os filisteus queriam matar Saul também. Então Davi se esconde até entre os inimigos. Olha o nível de perseguição que Davi enfrentou. Que ele teve que se esconder entre os inimigos dele para poder se esconder da perseguição de Saul. Olha o nível de perseguição. Então, assim, a gente não está sendo perseguido muito. Davi foi perseguido mesmo. Ele ficou 1 ano e 4 meses entre os filisteus. Ele morou 1 ano e 4 meses entre os filisteus. Para completar, Mical, a sua esposa, foi dada para outro homem. Você casa com a mulher, você foge porque o seu sogro quer te matar. E aí você fica 1 ano e 4 meses fora, quando você volta, a sua esposa é a esposa de outra pessoa, porque foi dada para outra pessoa. Só vai acumulando aí as dificuldades de Davi. Essas perseguições
Esses problemas dele aí são externos a Davi. Não são coisas que Davi provocou. São coisas que ele passou, que os homens causaram, a situação causou, não foi ele. Ele não foi o causador. Mas Davi também causou suas próprias dores. Suas próprias dores Davi causou. Então nós temos aqui o adultério de Davi e a morte de Urias. Então acredito que a maioria sabe a história, né, de Batseba e de Davi. No texto diz que na época que os reis saíam para a guerra, Davi estava no seu palácio. Esse texto eu acho muito interessante porque a fama, o poder, pode distorcer algumas coisas na nossa vida. Isso distorceu um pouco a visão de Davi. Davi se sentiu no direito de não ir para a guerra. Ele se esqueceu porque que Deus tinha chamado ele para ser rei. Ele se esqueceu da função dele de rei. E não era só governar, mas também lutar. E aquela época, aquele tempo, era tempo de Davi ir para a guerra. E não foi. Isso aqui é em casa. Se fosse nos dias de hoje, né, assim, eu tenho coisa para fazer, mas desde que os outros lá fazem, vou ficar aqui descansando. Deixa que os outros fazem. Meu irmão, não existe nada mais perigoso para a nossa vida espiritual do que a ociosidade. O que é ociosidade? É ficar ocioso, ficar sem fazer nada. A minha avó já dizia, ditado popular, mente vazia, oficina do diabo. É um ditado popular, não está na Bíblia, mas deveria estar em outras palavras, né? Em outros contextos. Mas a ociosidade é meio caminho andado para o pecado. Ficar sem fazer nada, ficar sem pensar em nada, não se ocupar com alguma coisa que seja de Deus, porque assim, nós vamos se ocupar de alguma coisa. Ou nós nos ocupamos das coisas de Deus, ou nós nos ocupamos das coisas do diabo. Não tem outro meio. Então hoje em dia, o que as pessoas fazem quando estão ociosas? Vai maratonar uma série no Netflix, ou no Prime Video, ou na Disney+, seja lá, vai assistir uma novela, e ali ela está começando a alimentar a alma dela de coisas que não são de Deus. Isso aí para uma frieza espiritual é um pulo. Porque nós começamos a nos acostumar com a ociosidade e nós nos esquecemos de nos ocupar das coisas de Deus. Então a gente que antes lia 4 capítulos da Bíblia por dia começou a ler só 2. Porque quer mais tempo para assistir mais série, mais vídeo no YouTube. Isso, exatamente. Exatamente. Então Davi estava assim, tô de boa, né? Vou dar uma volta aqui na sacada, dar uma voltinha na sacada, e olha lá e assim, olha, que mulherzinha bonita. Né? Se fosse nos dias de hoje, né, o irmão assim, tá, não vou no culto hoje não, vou ficar aqui em casa. Aí tá no celular, no Facebook, nossa, olha só. Que legal isso aqui. Vou mandar um oi. Oi. Hoje não é mais hoje é através do celular, né? Olha só, tem uma pessoa online aqui, vamos dar um oi. Né? Tem outro irmão que não tá no culto. Tem outro irmão que não tá no culto, né? Vamos mandar um oi aqui ver o que tá fazendo. E aí já foi, né, gente? Né? Então Davi, ele estava fazendo a coisa errada no tempo errado. Existia um tempo de descansar mesmo, mas aquele tempo especificamente era para estar na guerra. Tem o nosso tempo de descanso. A gente tem que saber ponderar o nosso tempo, administrar o nosso tempo de forma correta. Então ele pega, trai, né? Ele chama essa Batseba no palácio, né? Fica com ela ali. E aí o que ele faz? A mulher depois manda uma mensagem para ele assim, fala pro rei lá que eu tô grávida dele. Davi se pensou, vou ficar com ela depois, né? Aí engravidou, e agora? O que ele faz? Ele arquiteta uma história para encobrir o pecado dele. Não tem nada pior do que o pecado é você tentar encobrir seu pecado com outro pecado. Você vai virando uma bola de neve e depois vai explodir. E aí a coisa tá feia. Um caso bem recente, atual aqui no Brasil, é o caso do pastor
Nil Barreto. Há 9 anos atrás, ele tinha ficado com uma irmã, uma das líderes da igreja dele. Essa irmã engravidou, na época. Ele pediu para fazer aborto, ela não quis fazer. E aí ela foi atrás dele e ele falou que não era dele. Ele, na época, falou que não era dele o filho. E agora, por último, saiu o resultado, que ela conseguiu na justiça fazer o exame de DNA. E o filho é dele. E aí a casa caiu. E aí a casa caiu. E agora não tem mais como fazer, né? Mesma coisa de Davi. Você vamos fazer assim, manda o marido dela voltar, vai lá para sua casa, fica com sua esposa, eu vou te dar um bônus. Você lutou bravamente, Urias. Vai lá ficar com a sua esposa. E o cara disse, não, eu não vou não, vou dormir aqui. Os meus soldados estão lá na guerra, eu não posso descansar. Olha só a visão do lidado dele. É tempo de guerra, não é para estar aqui descansando, é para estar na guerra, não posso fazer isso. O cara não vai e volta. Davi manda pôr ele na frente de batalha para ele morrer. E ele acaba morrendo. Davi acha que está tudo certo, né? Depois que passou o luto, uma semana depois, chama a mulher para morar com ele. Ele acha que tá tudo resolvido, né? Só eu sei e os funcionários aqui do palácio, mas a gente é uma monarquia, né? O servo de um rei que trabalha no palácio não vai falar com o rei, né? Você é morto. Ninguém fala de qualquer jeito com o rei, né? Então todo mundo boquinha de siri, finge que não aconteceu nada e vida que segue. Mas Deus sabe e Deus viu. Aí o que Deus faz? Manda o profeta Natan. Natan vai lá conversar com Davi. Que aconteceu isso. Vai lá e fala com ele, mas não fala de qualquer jeito, não. Conta uma historinha, vamos ver qual é o posicionamento dele. Então Natan chega pro profeta, pro rei Davi, e fala assim, ó, o cara tinha um boi só, o vizinho tinha vários bois, o vizinho foi lá, rouba o boi do vizinho e mata para dar para a visita. O que a gente faz com esse cara que fez isso, ó rei? Olha só o que o profeta fala. Davi na mesma hora levanta assim, tem que morrer. E o profeta Natan responde assim, pois é, esse cara é você. O carinha da história que você quer que morra é você. E ali Davi, então, ele se joga no chão, se arrepende e chora. Para poder, né? Ele viu que Deus tinha visto o que ele fez. E só começou, aí começa gradualmente os castigos de Deus. Não é que é castigo de Deus, mas é consequência do pecado de Davi. A primeira consequência imediata é que o filho dele morre. O filho dele com Betseba morre. E ele fica ali chorando na ponta do altar, chorando, clamando. Jejum, oração. Gente, tem coisa. É por isso que as pessoas ficam meio frustradas com Deus. A consequência do pecado vem e as pessoas não conseguem pensar que é consequência do pecado dela. Aí quer fazer campanha de jejum, campanha de oração. Aí Deus não atende a pessoa. Aí a pessoa fala assim, mas que Deus é esse que não ouve a gente? Não é que Deus não ouve. É porque é consequência do seu pecado, meu filho. Não tem campanha no mundo para resolver. E é o que aconteceu com Davi. O filho morreu. Depois que ele morre, ele se levanta assim, já que não deu certo mesmo, então vida que segue. Né? E ali a gente começa a ver só. E a sentença de Deus, né? Uma das sentenças que Deus deu para ele, assim, que a espada nunca se apartaria da casa de Davi. Qual que é esse sentido assim, ó? A sua família vai ter briga pro resto da vida. Vão guerrear entre si pro resto da vida. Nunca vai se apartar. Sempre haverá guerra na sua família, dentro da sua casa. E Davi, embora foi um grande rei, um grande sacerdote, um homem segundo o coração de Deus, se nós podemos pegar o pior exemplo de pai da face da terra, a gente podia pegar Davi. Mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi foi um dos piores pais que a Bíblia já escreveu. A casa dele foi altamente destruída. Grande parte por causa das consequências dele mesmo. Porque ele levou tão a sério o pecado que ele cometeu, que eu até vi o nome dessa síndrome, de que a pessoa se sente tão culpada por algo que fez o resto da vida inteira, que ela trabalha com uma permissividade. Eu não vou corrigir fulano, porque olha só que quem sou eu para corrigir?
Quem sou eu para falar com meu filho? Olha a minha história de vida. Isso é um erro. Isso é um erro. Quando nós colocamos uma culpa sobre... Se Deus já nos perdoou, a gente não pode carregar essa culpa pro resto da vida. Então Davi, ele tinha essa culpabilidade. Eu adulterei, eu fiz isso. Quem sou eu para ensinar meus filhos a ser diferente? Tanto é que Davi se omitiu como pai. Dali em diante ele se omite como pai. Então a espada na casa de Davi. Primeiro, o incesto de Amon. Um dos filhos de Davi olha para a irmã dele, irmã parte de pai, porque Davi tinha várias esposas. Então ele tinha filhos com essas esposas, né? E Amon olha para Tamar, se apaixona perdidamente por Tamar, a ponto de ficar doente, diz a Bíblia. Hoje em dia a gente percebe isso como uma possessão. Tem esses namoros de um cara possessivo, que acaba até matando a pessoa, é a mesma coisa. Ele tem uma possessão tão grande por Tamar, que ele finge uma doença. Davi vai visitar ele porque ele está doente. O que ele faz? Então, pai, parece que não tem aquela carinha de cão sem dono, abandonado. Então, pai, para a minha irmã vir cuidar de mim. Olha só, acerta com o diabo. Davi achou que tá, né? Coitado, tá doente, né? Vou chamar, ordena para a filha ir lá cuidar dele. Quando a irmã dele chega, ele abusa sexualmente da irmã. Depois que ele abusa sexualmente da irmã dele, a Bíblia diz que ele passa a ter nojo, ódio dela, e expulsa ela de casa. Ela rasga suas vestes de princesa, ela é uma princesa do reino. O irmão dela acha ela, Absalão, irmão por parte de pai e mãe. Amon era só irmão por parte de pai. E ali começa um outro problema que vai se estender por muito mais anos. Absalão passa a odiar muito, não só Amon, mas também o seu pai Davi. Porque olha só, o irmão abusa da irmã. E Davi não faz nada. Não corrige, não disciplina, nada. Fica quieto no canto dele. Aí começa a omissão de Davi como pai, só vai piorando os problemas dentro de casa. Então, Absalão passa 2 anos tramando a morte de Amon. 2 anos. Ele espera passar 2 anos. Mas imagina o tamanho do ódio. 2 anos se passaram. Absalão faz um almoço, chama todos os irmãos. Nesse almoço ele manda matar Amon. Só que aí, como não tem aquela brincadeira telefone sem fio, você fala uma coisa que chega lá outra coisa. Matou Amon. Chegou para Davi a conversa de que Amon matou todos os filhos de Davi. Até que chega um do Jonadab, que era o escudeiro de Amon. E esse Jonadab foi quem arquitetou o plano junto com Amon para poder abusar de Tamar. Esse Jonadab. E esse Jonadab chega assim: Davi, o rei, não morreu todos os seus filhos, só morreu Amon. Mas isso já foi premeditado pelo seu filho Absalão. Então Davi agora começa a nutrir uma raiva também para Absalão. Então Absalão foge de Jerusalém, foge de Israel. E aí começa a trama de novo de Absalão. 2 anos se passam. Absalão volta para Jerusalém para estar diante da presença de Deus. E agora começa a trama de Absalão contra Davi. Absalão quer matar e destruir Davi, o próprio pai. Então o que ele faz? Casos de família, né? Nenhuma série da Netflix é tão criativa quanto a história real da Bíblia, né? O que Absalão faz? Ele chega ali, Davi permite que ele possa frequentar Jerusalém, morar em Jerusalém. Ele fica ali na entrada da porta da cidade. As pessoas vinham para Jerusalém para buscar a orientação do rei, ser julgados, né? Levar os casos. Só que antes passava pela porta, então eles paravam ali. O que Absalão falava assim? Então, o rei está muito ocupado, não tem ninguém que atende vocês. Pode deixar que eu resolvo.
E ele era carinhoso, ele era amoroso, ele dava ouvido, e assim se passa 3 anos. Ele, ó, conquistando o povo, e o povo gostava dele. Chegava ali, ele resolvia os problemas, era o cara, né? Tava ali bonito, papá. Ele conquista o povo. Então começa a ofensiva dele contra Davi, ao ponto que Davi foge de Jerusalém. E aqui entra um outro ponto e erro de Davi. Davi, sabendo de tudo isso, Davi também não fez nada contra Absalão. Você entende que um erro vai puxando o outro? A Bíblia diz que um abismo puxa outro. Um abismo puxa outro. Que Davi foge, Absalão assume o reino ali em Jerusalém. O que Absalão faz? Constrói uma tenda em frente do palácio, pega as concubinas, as esposas de Davi, e faz sexo com elas diante de todo Israel. Simplesmente isso. Para poder humilhar o pai dele. Para fazer isso. Né? Então começa essa vingança planejada de Absalão contra o próprio pai. Até que existe essa guerra, existem os fiéis a Davi e aqueles que obedecem a Absalão. E há essa guerra. E nessa guerra, então, Absalão acaba morrendo. Quando Absalão morre, Davi entra num luto, numa tristeza. O comandante do exército dele fala assim: rei, você cria vergonha na tua cara? No popular de hoje, você cria vergonha na sua cara porque esses homens que estão aí fora lutaram por você. E você está aqui chorando como se fosse melhor eles terem morrido e o teu filho estivesse vivo. Então você limpa a tua cara, se arruma, vai lá fora sorrindo e agradece eles. Porque senão hoje nem você e nem rindo se teria. Olha o que o comandante tem que falar para ele. E Davi ainda não queria que tivesse matado Absalão. Diante de tudo que Absalão tinha feito. Então a omissão de Davi foi a ruína da casa dele. Da própria família dele. Né? E olha só, Absalão, o significado do nome Absalão é pai da paz. Não teve paz nenhum. Absalão foi a ruína, né? Uma das ruínas de Davi.